Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo da playlist de reflexões que eu estou fazendo e, a princípio, são temas que eu estou requerindo para reflexão, que tem um espectro muito amplo em relação aos nossos impulsos, né? As nossas conversões de valores para com as matérias que nos aderem, né? Nos credenciam e nos instrumentizam frente às nossas percussões, né? Aos nossos ambientes de profissionalização. E aí, dentro dessa temática, a ampliação que a gente vai fazer menção hoje, né, vai entrar nesse trabalho dos pecados, né, os 7 pecados. E então eu já vou indo direto compartilhar a tela, e vou começar a falar a respeito. Bom, então o primeiro pecado que eu resolvi falar, até então, que a gente tecela frente à versão do diálogo mesmo, né, da instrumentação sonora, né, que verbaliza essa, essa, esse entendimento, né, essa aplicação de sintonia e regulação para com a gente, vai ser o pecado que se chama gula. Então, a gente tem 7 pecados capitais. Se você for parar para pensar, os 7 pecados capitais formam um arco que, assim como o arco-íris ou a arcada dentária, assim dizendo, o, até mesmo algumas partes do corpo é, criam certas formas de arcos por conta das suas, da sua curvatura, né? Da, é, fazem, fazem frente a uma significação, porque tudo na vida tem uma explicação. Isso não existe nada que não signifique nada, sabe? Então, você pensar o número 7, você pensar os encaixes que essa, essas convenções, né, nos amparam e nos conferem a assertibilidade de, de mencioná-lo, né? E através dessa menção criar parâmetros de registro e trabalho para com as reflexões de entendimento, né? Porque nem mesmo a vida é um eterno trabalho. Você nasce e eternamente você vai precisar de trabalhar esse nascimento para poder se regularizar e e equilibrar frente às regularizações que já vivem. Então, essa é um eterno profissionalismo. E como subtítulo, então, para esse primeiro pecado que a gente vai gerar uma reflexão, eu coloquei assim: entre os limites desmilitarizados pelas destoações referentes do eu. E então, esse entre os limites é porque a gula,
a gente usa muito como vestígio para o ato de alimentar em excesso. Mas aí eu quero abrir a reflexão para as vários tipos de alimentação que o homem faz. O homem não faz alimentação só de alimentos, de comida que a gente fala, alimentos que você come, ingere, o intestino, o sistema digestivo faz a conferência e retira os nutrientes. A alimentação de nutrição parte tanto desses insumos da natureza, quanto da luz, quanto das relações com as pessoas. O ato de falar já é um ato de se alimentar, de alimentar músculos, né? Impor músculos para extrair é, proteínas, propriedades do sangue que eles não estavam extraindo porque você não estava falando. Então, esse ato de alimentar vale para várias coisas. Então, entre os limites desmilitarizados pelas situações referentes do eu, porque esse eu que eu retrato aqui nessa apresentação pode ser você se entendendo nas situações que te alimentam, né? E aí tem os limites, né? Que são militarmente compostos pelas capacidades celulares e as desmilitarizações desses limites seriam as danificações que retratam e conferem o título, né? Conferem esse ângulo de visão. E a gula é esse desmilitarizar o que já tem um limite próprio. O organismo em si, ou qualquer objeto natural, ele tem um limite. Esse objeto, assim, ele é único, e por ele ser único e ter essas razões, essas propriedades, ele tem seus próprios limites. Se eu começar a puxar aqui, ele vai me falando, ó, esse é meu limite, esse é meu limite, esse é meu limite. Se eu puxar muito, acaba que o limite dele se desmilitariza e sofre essa destoação referente a esse produto, né? Esse eu. E se você faz isso com esse objeto, sem predilezer as suas características, né? A sua propriedade, sem através do contato entender e ver que ele tem um limite, você vai fazer isso consigo. E se você faz isso com você, você tem chance de fazer isso com muitas pessoas, sabe? Com pessoas que você não gostaria de fazer, você acaba fazendo porque você faz com você. Mas na vida, fazer isso é preciso para aprender que reverenciar o eu é necessário. Então, mesmo que seja um objeto simples como esse, ele tem as suas propriedades e devem ser por nós trabalhadas. E aí a gula, além do mais, ela é uma palavra que nos ensina bastante e vai nos ensinar eternamente. É, então, razões de conhecimento para com a gula, né? Quais que são as razões de conhecimento? Então, a gente tem os órgãos que em conjunto formam a banda de energia que nos propaga e permite viver e partilhar vida para receber subsequente à vida dos partilhados dessa energia, desse trabalho, que anunciam socorro quando disfuncionais. Esse anúncio de socorro quando disfuncionais, essa palavra pode parecer muito gritante, né? Socorro,
porque ela identifica o socorro como algo que é emergencial. Só que o socorro, ele está desde da vida uterina do filho, quando as células estão germinando, e aí, numa sensibilidade íntima daquele óvulo se sofrendo as divisões, né, a célula, aquele processo embrionário, ele existe um socorro ali, existe uma emergência para poder tudo acontecer no tempo certo, né? Não existir nenhum atraso com o processo, porque esse atraso pode danificar as propriedades químicas e, e os estilos de composição orgânica e pessoal da progenitora, né, da mãe, isso para qualquer espécie. E aí o filho nascer com a gente fala com malformações, porque esse socorro não foi na hora certa. Então, o socorro, ele vai de várias formas, atinge de várias formas. Ele é um elemento que está nessa frase identificando a emergência, a hora certa, né? Não pode passar da hora certa. E assim como o socorro, o corpo pede socorro, o corpo pede, estou com sede, eu estou com fome, eu estou com fome de andar, eu estou com fome eu tenho muito tempo que vamos supor, a panturrilha do pé não come. Tem que estimular ela para que ela queira comer as células ali ao entorno. Então, para que isso ocorra, existe essa, esse partilhamento, essas instruções que providenciam a comunicação íntima do homem para com esses entendimentos e partilhando, né, esse, isso e tornando isso funcional, valorizando essas características, você cria as razões, né, e reconhece elas, você reconhece que seu corpo precisa e aprende o tempo, né? Você consegue se conectar tão bem com seu corpo ou com e esse trabalho íntimo pode ser depois de muito aperfeiçoado, pode ser partilhado como uma árvore dando fruto. Depois da árvore estabelecida, ela consegue partilhar os frutos sem sofrer queda. Então acontece que assim como a harmonia de um instrumento musical se remedia pela regularidade do emprego para com o conhecimento e intimidade do músico, ou, por exemplo, da voz, característica que se familiariza pela constante consagração do diálogo entre as regulações e suas razões de limite ao se estirar as fibras para a execução propagada do tom direcional, se remedia pela relação de intimidade do ser que instrui a si mesmo a falar. O que eu quero dizer com essas duas frases é porque quando o músico ele se emprega na musicidade de trabalhar um instrumento, pode ser um instrumento musical mesmo ou o instrumento da voz. A voz, ela é um instrumento musical. Ela soa vibrações e as matérias do ar propagam e conseguem nessa intimidade, nesse treino, dentro de uma constância regularizada, com, com essa intimidade, criar as menções. Ó, se eu estirar tanto a voz para cá, ou então a corda no violão, ou o instrumento X com tal potencial,
ele vai me dar tal retorno. E é assim para tudo, né? Até mesmo que a gente está falando que a gula está em todas as, as alimentações, né? Então, as razões e de reconhecimento para com isso, gerar sensibilidade nisso, é prediligente, é necessário para desenvolvimento, aperfeiçoamento e até mesmo para não gerar dúvida em um processo, né? Ou diminuir as dúvidas, né? Então, trabalhando essa reflexão, é mais ou menos isso que eu trago até então, e essa é a razão, né, para denotar a gula, né, nesse, nesse processo. Podemos ir além e falar de uma mãe para com o filho que se remedia pelos vários elos de cuidado, desde que esse e se de que esse situacionado em sua primária forma, até que o infinito possa formar um finito e dessa finita habilidade de achar é, vesicular vesicular por si a composição para com o todo de algo incrivelmente único e belo, algo que a diferenciação preocupa-se porque sabe o quão forte é ser único, e é por isso que ela adverte esse cuidado com as penhascologias de escala. Pessoal, desculpa aqui na interpretação desse, dessas palavras difíceis, porque na hora que eu estava escrevendo, eu me elucidei e vestigiei elas assim, né, nessa montagem. Mas refletindo esse parágrafo, a mãe, ela com o filho, ela, ela gosta do filho, né? E ela se alimenta desse gosto. E através dos cuidados que ela cria para com essa intimidade, desde a sua geração até a época que, que isso é quase que um arco, viu, gente? Gerou, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí chega uma hora que fica lá em cima essa relação de intimidade e depois vai caindo. E aí a regularização desses cuidados, e até mesmo porque essa é uma das primárias formas que nos ensina, né? Que nos ensinou e elegeu essas situações, né? Essas circunstâncias, para compor, né? É, para compor esse significado, porque com essa intimidade é possível ver a unificiência de um instrumento, sabe? É, não há como gerar vida igual a outra, né? Então, a, como é ferramenta, né? É, a força vai na instrumentação. Então, com esse cuidado em relação à gula, a gente consegue ter a instrumentação, fazer melhor essa instrumentação, porque você aparentemente já se convenceu de que a gula existe, você já para tudo que você faz, você exerce o cuidado de vestigiar as características
e compassivamente, pacientemente transmitir, né, informações a ela. Por exemplo, esse é o seu filho. E aí ele está lá dentro, né, na sua barriga, crescendo lá no útero. E aí, desde isso, desse processo, você está criando essa relação, está criterizando, vendo que ele tem essas propriedades X, isso, aquilo. Então, com esse aprendizado, esse cuidado, você, antes de tomar qualquer atitude que te danificaria com a instrução da gula, e para assim, para tudo, né? Todas as formas de alimentação. Você para e tem o cuidado. O cuidado pode ser aprendido pelas ciências, né? Essa palavra penhascologias de escala é mais ou menos isso. É você ter um penhasco. E aí tem várias formas de descer ou transpor ele, ou subir. Você, com a ciência, você consegue melhor regular esses elementos, né? E fazer essa operação. Então, é mais ou menos por aí. E aí eu reverencio aqui as mães por essa primeira e importante, né, transmissão de, de aprender com o filho e para poder ensinar o filho, né? Ou participar desse ensino, porque só ela ou só os pais, a família não dá conta. Mas se você gerar essa reconhecimento para com o filho, quando ele sair ou quando ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai parar antes e vai se advertir frente aos cuidados. E aí, nesse penhasco, ele não vai cair. Ele vai pensar razões para poder passar. E se ele não conseguir passar, ele vai esperar a hora certa para poder conseguir. Porque quem falou que precisa, né? Todo mundo precisa na mesma hora. Tem essas questões também. Então, o 7 ele é presente e remedia o quantitativo de várias plataformas de equilíbrio rítmico, a começar pelas notas musicais maiores. A Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós temos 7. E eu não sei se vocês sabem, mas essas notas, elas são proporcionadas e reverenciadas, tanto nessa escala quanto no próprio alfabeto mesmo, e na comunicação e tal, pelo estirar dos músculos, né? Recipientes. A gente tem uma escala aqui, um arco na arcada bucal. Então, se você quiser falar um dó, na sensibilidade, o dó vai estirar tal fibra aqui e tem um músculo agonista e um músculo antagonista que permite você gerar uma força suficiente para dentro do equilíbrio que você está provocando pelo diafragma e o sopro de ar, fazer com que vibre na frequência da nota dó. Então, dó, aqui vai ter um músculo e um músculo agonista e um músculo antagonista. Para o ré, pro ré, pro mi, pro fá, a mesma coisa. A gente tem também os dias da semana, que formam um arco também, e isso tudo tem uma base, né? Tudo tem uma explicação, tem uma relação do homem para com a natureza, para com a busca do equilíbrio. A gente também tem as cores do arco-íris, né? E o reconhecimento do homem para com
as diferenças de comprimento de onda, e a própria onda, dentro do nosso conhecimento, faz arcos, né? Você tem essas propriedades. Também a gente tem os estados de um carro que, dentro das ações motoras que nós utilizamos, existem os 7 estados, né? A gente tem o ponto morto, a ponto morto, né? Neutro, porque ele está parado, mas está ligado. Ele pode estar na primeira marcha, nas 5 marchas, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí você pode andar de ré. Então a gente tem os 7 estados que pode estar dentro do veículo, e o muito utilizar profissionalmente, ou invariavelmente, você utilizando esses 5 estados premiciais para poder fazer uma operação, você cria um vínculo e isso te coloca em um plano de performabilidade. Então, tem significados, né? Não então, sempre você está expressando ao máximo, no vetor desses estados, um estado. Então, a combinação desses estados também reverencia o que você está no instante X de estar em certo ambiente, em certa operação, né? E isso cria a intimidade de você e a confiança para consigo mesmo, se movimentar durante essas operações. Pode parecer simples, mas não é simples. A gente tem uns sistemas, nós somos compostos de 10 sistemas fechados. Não vou citar todos, mas um deles é o sistema circulatório. Esse sistema circulatório, ele dirige sangue com várias propriedades que nutrem os músculos, as cognições, né? Então, se eu estou usando mais a boca, agora nesse momento da fala, as meus músculos que estão pressionando, é, estão buscando de alguma forma, a arquiteta de instante, fazer com que essa constância de fluxo sanguíneo que eu estou precisando nessa decomposição, nessa utilidade, gerenciar um aporte sanguíneo para essa região, ou redução, né, para gerar mais pressão. Então, tem todo um trabalho desses estados e do reconhecimento humano para com eles, né, do autoaprendizado consigo mesmo. Isso é super interessante assim, está bastante presente para nós. Se formos nos profissionalizar, inclusive na área da saúde, esse atentamento, essa, essas pautas são muito relevantes para nos ajudar a instruirmos e instruirmos as pessoas com quem entrarmos em contato. É, é claro que não é fácil e é um trabalho assim que tem que se convencer e convencer as pessoas, porque é um profissionalismo e um trabalho de pesquisa diário. Isso não, isso mesmo que a gente saiba e passe a sabedoria, a pessoa que recebe essa sabedoria, ela vai precisar de saber receber, lidar com isso e trabalhar isso, porque essas sabedorias se revelam diferente para todas as pessoas, em todas as, as impressões e operações que elas forem realizar. E é, acabou que sem querer eu passei. A gente estava nesse slide aqui. Então, a partir daí,
eu abro um ar puro para respirar o direcionamento dessa reflexão a respeito desses sets, para as funções sensitivas que, ao alimentá-las, nos fazem gostar da vida. E sempre procurar repetir receitas de sua utilidade para sermos ótimos reguladores, chefes de retratamento sensitivo. Porque se você for parar para pensar, essas razões sensitivas dessas sete, desses sete, desses sete ingredientes, né, engrenagens, movimentos que nos permitem, na utilidade de gerenciá-las, conseguir uns estados assim sensitivos que nos permitem gostar da vida, da sensação, né, desse momento de regulação e de estar regulado e voltar nessa sequência, né? Sempre voltar. De semana a semana, de sete em sete, na paciência, criar seres que vivem vários sets, né? Sets compostos de estados, né? Isso por exemplo, é, é, a- é, hum, a- isso é como gravar, sabe? É como gravar. Na intimidade a gente consegue, através mesmo das receitas, né? A gente tem várias receitas na vida que a gente repete. E a vida, querendo ou não, viver é fazer receitas. E o cheiro, essas razões sensitivas, né? O cheiro, a visão, a audição, a gustação, o tato, a transmissão dessa somatória né, o preparo nessa receita. A partir dessas regulações íntimas, né, intrínsecas do ser humano, pode ser é, dentro de padrões mesmo ou fora de padrões mesmo, né, procurando receitas novas, né, ou trabalhando a intuição, gerenciar esses pulsos de controle que temos e às vezes temos somas do que temos e não sabemos que temos, ou chega para nós, né, sem saber que chegariam impulsos, né? Treinarmos eles, esse treinamento delas para essas recepções não nos gerarem a gula ou outros pecados, né? Ou que a gente consiga manter e reter o estado. Uma predileção química mesmo, né? Química, física, biológica, várias razões. E assim que é, assim como para o homem conseguir gerenciar e construir, e foi assim que o homem fez para conseguir construir coisas que ele mesmo duvida de ter construído. É, coisas que a gente admira bastante e para pensar como que o homem conseguiu chegar e construir esse monumento. Da onde que ele tirou instrução e razão para isso? E é daí que a gente consegue refletir e chegar em um convencimento. É, e aí, a partir desses convencimentos, ele consegue, no controle de tudo isso, das gerências, enxergar o filho realizando a mesma aventura. Depois que ele terminou a sua aventura, ele consegue parar, olhar para o filho realizando a mesma aventura, essa mesma escala de sets, e se lembrar, e se temperar dessa lembrança, né? Se propiciar e se temperar dessa lembrança, se banhar dela, né? Através da visão do filho, acordando mais uma vez do sonho que já viveu. Porque é, a partir do momento que você vive tanto e trabalha tanto essas razões, essas cognições, esses sentimentos,
e você vê que pessoas conseguiram construir monumentos, e você aprecia monumentos, e você faz parte dessa construção monumental. Chega um momento que lhe resta aproveitar das lembranças, e aí o filho conduz e ajuda a conduzir essa lembrança, né, desse sonho que já viveu, e acreditando nessa interação, vive há milhares de anos e nos deixa seus ensinamentos. Esses somos nós. Nós somos assim. No fundo, a gente tenta produzir algo que nos vai levar a sermos bem eternamente. Agora eu não posso, não. Agora eu não posso, não. É, desculpa, pessoal. Mas aí, voltando aqui à interação, é, aí o homem ele consegue chegar nesse estado, e há milhares de anos ele cria, né, cria instituições é, que transduzem essa ciência, esse sentimento, esse mandamento, né, o aconselhamento, né, de que existem razões para com que esses sete pecados, esses sete estados, esses sete trabalhos sejam trabalhados para encontrar, para que as pessoas, né, que saibam delas, consigam encontrar os seus estados, né, ou as pessoas que precisam de ajuda consigam ganhar ajuda a partir das pessoas que conseguem entender. Então, nada mais é do que uma escritura, né? Um escrituário desses sets que podem, dentro de escalas, sofrerem multiplicações ou até mesmo divisões, como eu falo. O preparo do set revela um, e esse estado do um, é, não quer dizer que os outros seis não estão ali na parte. Os outros seis sustentam e comprimem, se comprimem para que o sete estabeleça, né? O foco fique né? No caso nosso aqui é a gula que a gente está falando, mas aí depois a gente pode entrar em outros. Ou a gula, mas a gula já formada, né? Por exemplo, se você forma a gula e você já aprende sobre ela, você pode até ter a gula, mas saber usá-la, né? Controlá-la, ser profissional. E aí sim, essa sim é a saúde, né? É o que a saúde procura. Então a gula, então ela não precisa de ser o nosso medo, né? Ela pode ser a nossa amiga, a nossa professora. Então, a professora da composição que intimida a projeção do futuro em toda presença, sempre à frente do que nos contenta, nessa arcada de sete, quando na posição 4 se torna a luz ou a escuridão do pico da onda em que seu comprimento vetorial dá passagem em nós. Observe-se. Imagine que você é esse boneco de gula. E ela existe em você, e é necessário que exista. É como se ela fosse um sentimento que te coloca num estado de vontade, né? De, que te admite, né? Te pede, né? É uma emergência. Assim, faz isso, bebe água, né? Aí eu assumo o quadro, vou beber.
mas eu bebi um tanto que me salda nesse instante. Eu poderia tomar vários copos de água. Aí essa gula ia ser prejudicial. O boneco ele faz referência a um relógio. O relógio nos regula conforme o tempo. Então, a partir do relógio, a gente sabe que o tempo vai passar, mas a gente continua um temporário, né, nos remediando a partir dessa engrenagem. Então, qual que seria o problema? De eu tomar um pouco agora e tomar mais um pouco depois. Então, isso é regular. Então, a gula, sem esse ré, né, sabendo que tem a engrenagem, um relógio para poder nos amparar, né? E a gente tem essa intimidade com o relógio, treina essa intimidade. Aí, se você não cria essa afinidade ou você está com algum problema, você tem que buscar se observar-se a partir dessas discussões que o tempo e essa engrenagem é, que nos permeia traça. Porém, é, você tem que entender que o relógio, o tempo, ele não é algo material, é algo imaterial. É, você e o seu sentimento, você tem que entender quais que são os limites que o seu sentimento está traçando frente à coisa material e o quanto de imaterialidade ela está supondo, né? Porque às vezes a predileção para algo parte da imaterialidade do tempo passar. Mas o tempo passa para todo mundo, o estado é transitório, o estar também. E a maior preciosidade que você tem é a capacidade de se regular. Essa é o maior bem que você tem e que as pessoas querem de você. Então, se você estiver com alguém, ela sempre vai querer essa sua regulação, né? Porque essa é a sua intimidade. Agora, se ela quiser te desregular, se ela tentar te desregular, ela vai querer mexer nessa sua regularidade. Ela vai querer fazer o tempo ser algo vivo, ou, ou, ou que algum ponteiro acelere ou retarde. Então você tem que tomar cuidado, amiga. A sua amiga é a gula. Ela é a sua amiga. Você não vai querer tratar é, é, você não vai querer que, por exemplo, ela te traia e faça mal para você, né? E se você fizer mal para ela vai fazer mal para você. Então tem que ter uma, um equilíbrio, né? E querendo ou não, às vezes é, é mais fácil lidar com alguma coisa que vai estar sempre em nós como amigo do que como inimigo. Porque o amigo você consegue pedir perdão, consegue é, aceitar e pedir desculpa. Agora, o inimigo você não consegue nem olhar na cara, né? Você tem repulsa e se você não consegue olhar para a cara, você não consegue olhar aonde que está o problema. Qual que é a exata posição dessas engrenagens que a gente fala, desses sets, qual que é a posição qual que é a posição do ponteiro que está te desapontando, né?
ou que está te apontando. É uma reflexão, pessoal. Vamos passar aqui. Mas por quê? Porque quando realizamos uma atividade e nos identificamos na regularidade, um benefício, predizemos retornar e fazer essa atividade e criamos uma função para com o benefício dessa atividade. Por exemplo, quando a gente come algo novo que a gente não tem comido, ou então vai em algum lugar novo que a gente não vai. Quando a gente identifica a coisa nova, né? Esse momento novo em nós, com a regularidade, a gente fala assim, eu quero comer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Se você não criar um benefício no controle dessa regularidade, querer mais, dessa predizer por retornar, né, a essa, comer de novo essa comida, ou retornar a esse lugar, fazer essa atividade de novo, por conta desses benefícios, isso vai, aos poucos, trabalhar no seu íntimo, né, na sua reflexão íntima, e vai meio que ordenar você. Você vai estar lá tranquilo, e aí vai vir aquele sentimento: eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que ir em tal lugar, por exemplo, eu tenho que comer sorvete, eu tenho que ir no shopping. Ah, não, eu sei que eu tenho que ir, mas isso é o quê? O que você acha que é isso? Isso é um estado de sentimento que você não soube regular, criar um estado de regularidade e benefício, e aí ele está tentando te convencer, né, de que você precisa voltar a esse estado, né, de fazer de novo essa receita. E o seu subconsciente está meio que tramando. Como se tivesse tampado as outras possibilidades de, de gerar benefício, sabe? Como se criasse só tapasse as outras possibilidades e fizesse uma possibilidade, né? Um caminho único para a água escorrer, né? E, e aí esse cuidado precisa de ser tomado. Caso não haja uma meta definida, um estirar de músculo, por exemplo, onde ali células microscópicas ditam a ionidade que se adere você e o seu tempo gasto sobre a aderência caminhando, correndo, se veiculando energia. O risco da esterilidade desse músculo rompe sua sensibilidade celular com ela, e é grade. Não só é que precisamos de momentos como esse para gerir e gerar a sofisticação das metas. O que eu falo aqui nessa frase, pessoal, é que quando a gente cria uma meta, algo que está meramente definido, com a sua ação motora frente a isso, né, com a sua função frente ao evento, o seu músculo, toda a atividade que você realiza, existe um trabalho muscular onde essas terminações musculares têm receptores sensitivos e de canais iônicos. Se você não souber criar uma meta, uma regularidade, um limite para te emergir e te tirar da, da ação, logicamente, você vai gerar um rompimento muscular. E esse rompimento, esse estiramento em excesso, vai romper também os receptores.
esses receptores que ficam nas células de terminações nervosas, sem eles, você não sabe, você não consegue ter a comunicação celular e a transmissão sináptica para com o seu corpo, né? Para vetorizar a pausa. Falando assim, olha, está na hora de parar. Sem essas receptores você não consegue. E ainda mais quando o músculo fica inflamado. Às vezes as pessoas têm o conhecimento que quebrou o osso, mas ainda está praticando atividade porque não está doendo. Mas por que não está doendo? Porque aquela região ela está sem terminação nervosa, a região está cheia de sangue, está super quente. Então, as fibras, as transmissões sinápticas que geram a dor, e a dor gera o freio, gera o pulso para poder a pessoa parar, não está lá. Por exemplo, é, existem vários tipos de dor. Tem o fogo, a gente tem o ar no tornado, a gente tem a asfixia na água, a gente é, tem objetos pontudos, né? Que dentro de uma compressão em nós gera dor. Então, essa compressão, ela fala com nós que está doendo a partir de um momento X. Quando chega no momento X, a comunicação nessa compressão leva um impulso, esse impulso, né, dessa compressão, leva um impulso ao nosso cérebro e fala assim, está doendo, tira. Né? Aí você faz mecanicamente esse pulo. Então, existe uma comunicação, existe uma coisa que precisa ser treinada. Por exemplo, a gula tem muito a ver com a alimentação. Né? As pessoas que sofrem de gula, qual que é a dor que elas precisam para poder parar de comer o que está comendo? Precisa de ser descoberto ou criado uma afinidade. A pessoa ela precisa de ser explicada, por exemplo, olha, fulano, você precisa da dor para poder parar de fazer uma coisa, mas a gente precisa descobrir o que pode te fazer reabilitar a dor para com esse impulso, né? Porque às vezes as suas células terminativas que te falariam da dor não estão ali. Então a gente tem que fazer germinar a dor nesse sentido. E aí existe um trabalho, umas operações, e essas operações estão relacionadas às metas. Porque você já viu quando alguém estabelece uma meta e não cumpre essa meta? Não dá aquela dor de vamos supor, fulano combinou, mas ele não apareceu. Então, ou seja, gerou expectativa, vários estados de composição orgânica foram mudados em função da ocorrência que ditava que fulano ia vir, mas aí fulano não veio. E aí gerou uma dor. Essa dor prediliza a gente, né? Como a gente já sentiu uma vez, a não preparar de novo tal coisa, a situação assim, porque dói, entendeu? Então a dor, ela não, ela faz a gente, comunica para a gente sair. E aí, eis a professora, a gula. A gula, ela tem a ver com o estado de dor. Ela provoca dor. Já viu aquela coisa que algumas falas assim que eu sou um pouquinho do veneno, mas também eu sou a cura, né? Fala que
É o veneno, é igual vacina. Vacina é um veneno, mas é um veneno que cura para nunca mais. Então, a gula, ela é uma professora, é um veneno, mas que ela serve para poder você é, se identificar e se gerenciar frente às suas alimentações. Lembrando que a alimentação não é só alimentação de comidas. Pessoal, atleta se alimenta do atletismo, tá? Então, assim, o músculo se alimenta do instrumento musical. É, a pessoa ela pode ficar tocando 4 horas, o atleta pode ficar treinando 4 horas seguidas? Pode, desde que ele construa um percurso de razão de se comportar a essas 4 horas sem se desregular, sem fazer com que, criando essa amizade com a gula, sem fazer com que essas 4 horas estirem demais os músculos deles. E como que ele faz isso? Vai aos poucos. Primeiro, ele estira assim, né? E faz esse percurso. E aí depois aí aqui fica quente, aí depois esfria, aí volta para um outro estado. Depois ele tenta um pouquinho mais. Aí depois ele volta para um estado. E ele vai tentando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que no fim ele consegue chegar lá. Entendeu? Então é passo a passo. Né? Não é que ele já chega fazendo, o atleta não fica comendo 4 horas o seu atletismo de uma vez. Senão ele não aguenta. O músico ele não fica tocando, né, se alimentando da música 4 horas. Ele tem um percurso, isso é trabalhado. Então, até mesmo para você ver o profissional que fica lá 8 horas por dia trabalhando, e ele não vai de uma vez, ele se profissionaliza para poder. E tem esses contratos, sim, existem na sociedade. E para quem acredita, né, nos sete pecados, na ciência, na doutrina religiosa, consegue ver e viabilizar essas questões, né, na nossa vida. Então, e qual é a maior prova? A prova é a sobrevivência. A sobrevivência do homem nesses vários anos e essa atualização do homem, essa ciência, essas construções, é toda a herança, é todas as referências de tataravós e tataravós, referências de mães e pais dos cientistas que descobriram tal coisa. Eles não vieram no mundo sozinhos. As, refer... as referências deles são as pessoas que estavam com ele e ajudaram eles a fazer esses controles. Então, e seu crescimento, a sua coragem para a coatividade e a colinorreceptividade do benefício da meta proposta pela intimidade que a gula gerencia
essa intimidade, né? E te denunciando no desapontar de uma dor que evidentemente não precisaria estar se não ultrapassasse a meta. A dor só existe porque você ultrapassa a meta. Se você for devagarzinho, devagarzinho, conquistando meta por meta, não vai ter dor nenhuma. A dor é uma comunicação pessoal, igual eu falei no vídeo. Embora em alguns casos, quem ensinará a gula será você e a sua mudança de meta. E seu ganho de potencial com a obediência percussiva dessas atividades físicas de si mesmo. É, trabalhando essa regulação nas metas, você muda ela um pouquinho e ganha um controle maior. É igual você aprender uma técnica nova de cirurgia, uma técnica nova de lembrar das leis, uma técnica nova de conversar com a câmera, com o público, ou de valorizar pessoas que você estava com dificuldade de valorizar, sei lá, é para tudo, né? A maior preciosidade e intimidade única que o mundo pode ter neste momento, em que é mundo, é algo. O que eu quis dizer com isso? Deixa eu ver. Dessas atividades fiscais de si mesmo. Isso é tudo isso é o melhor que a gente pode dar para o mundo, né? E nessa intimidade. Essa é a maior prova, né, de que a gula é necessária, né, e ela é professora e tal. Então, consegue perceber esse auto-entalhe gerando a automaticidade propositadamente se valer a pena até que se possa sobrevoar o sol das entidades provisoladas na nossa relação que intimamente aprende constantemente a viver? Esse é meu estilo, viu, pessoal? É, então, você consegue ver esse entalhe, esse processo de se entalhar, tanto dos nossos antepassados, nossos pais, de nós mesmos, esse entalhe dessas considerações, desses sete estados de motores, que em uma automaticidade de nós para com eles e deles para com nós, é, proposital, isso é propósito, né? E é o propósito de gerar o equilíbrio, né? Valer a pena. E isso vale a pena você gerir você estirar um pouquinho para cá. Vale a pena? Vale, vale. Isso é o refinamento. Até que desse refinamento você possa gerar um controle maior, né? O controle de voo, por exemplo, sobrevoar de um galho para outro, sobrevoar o sol das entidades, a energia que essas entidades te impulsam, né? Elas impulsionam você nesse seu controle, é, nesse seu e todo esse trabalho provisoladas são provas que provém, né? Nas soldas e nas atitudes de saudá-las e solá-las, né? Como num acorde você consegue solar nos diferenciais de notas, fazendo um equilíbrio mesmo dentro de uma onda, soladas, você consegue prever, se provir e solá-las, né? Esses impulsos, né? E se mantendo. É, e não, por exemplo, e não danificando as células sensitivas que te gerariam nos terminais de dor a resposta para se afastar. E isso a gente aprende na intimidade e constantemente. Isso nos ensina a viver, e é por isso que ela
eu identifico esses sets como professores. Aqui eu trouxe essas imagens aqui que revelam arcos, né? A gente tem a arcada dentária. Se você se você vê, a gente tem aparentemente 7 dentes também. A gente tem o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o, o pré-molar, dois pré-molar e dois molar. Você acha que essas leituras de sets, a gente tem um arco aqui nos pés também. Se você vê os tamanhos e as divisões de proporção, você consegue chegar em eventos de sets, tempos terminais nervosos, ou até mesmo a nossa consideração com as, as reuniões e razões fonéticas que nos ajudam a gerenciar os nossos terminais, né? Porque você lembra que eu falei que a gente tem a matéria e a imatéria. E nessa imatéria a gente trabalha ela bastante com as imagens e com a resignificação das imagens através dos pulsos. E esses pulsos eletromagnéticos são envolvidos através da sonoridade e das nossas relações com elas, que estão presas no alfabeto. Então a gente tem aqui 5 dedos. Sabe quais que são as letras mais chaves? O A, o E, o I, o O, o U. Então, você querendo ou não, nada é de graça. Tudo tem uma significação, pode significar algo para alguém. Então, eu sou profissional na área de imagens, na parte da saúde, então eu tenho um olhar atento para isso, né? Existem as sombras dessas, dessas imagens também, existem vários tipos de olhares e várias formas de cientificar, né, também. Gerenciar a habilidade de testes, né, a cientificação. Aqui a gente trabalhou, então, o primeiro pecado, a gula, que eu propus. É, provavelmente semana que vem sai um outro vídeo de uma reflexão de um outro pecado. Espero que eu possa ter contribuído para com vocês e com os seus raciocínios pessoais sobre essa, esse, esse expoente, né, de nós mesmos, né, que está presente e continuará presente, né, muito tempo na nossa vida. Que mais? Acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dessa apresentação, conseguiu refletir alguma coisa, é, eu fico satisfeito. Se você tiver vontade de compartilhar, para a gente tentar gerar uma soma de reflexão, pode deixar seus comentários aí embaixo na barra. Eu vou ler e, e também peço também a sua ajuda com deixando joinha no vídeo e se inscreve também se você está vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreve que isso vai me ajudar bastante, ainda mais que o meu canal é novo. Então, fica aqui o meu agrado, meu agradecimento e com Deus aí, galera. Falou.